É isso aí. Amanhã eu vou para a revisão. Nós estamos aqui hoje Tá na hora, né? na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, felizes em saber que a nossa irmã Denise fez a cirurgia, correu tudo muito bem. Em breve ela vai estar voltando ao trabalho, porque a espiritualidade está dizendo assim: ó, vai ficar rapidinho, boa, rapidinho, porque tem que trabalhar, não é? E nesses horários, meus irmãos, nós estudamos o livro dos Espíritos. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Hoje nós vamos iniciar na questão 256 e depois vamos iniciar o estudo do ensaio teórico da sensação nos espíritos. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para a Carmen. Carmen, por favor, faz a prece para a gente. Então, Senhor, estamos aqui novamente juntos, em seu nome, para um novo estudo. Nesta semana, iniciando uma semana de estudos, pedimos as suas bênçãos, pedimos fortalecimento, pedimos as boas inspirações para que possamos agregar à nossa caminhada esses ensinos tão importantes na nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus amigos, deixa eu aqui. Aninha, dá para você desligar teu microfone? Deixa eu virar aqui, para ficar todo mundo aqui, para não dar eco, porque senão começa a dar um eco. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, questão 256. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Porque na 255, Kardec perguntou: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E aí eles disseram: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Aí na 256, Kardec quer saber como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor. Então Kardec ele gosta de pormenorizar. E os espíritos dizem: é reminiscência, quer dizer, é lembrança do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. É fácil de entender isso, é fácil. Eles padecem, né, eles lembram daquele sofrimento que eles tiveram durante a vida. É muito parecido conosco. Por exemplo, nós estamos aqui. Se de repente nós lembrarmos de algo que aconteceu conosco há 30 anos atrás e que proporcionou grande dor, essa lembrança nos fará sofrer. Se aquilo que nós padecemos ainda nos incomoda, só a lembrança do fato nos fará sofrer novamente. A reminiscência do que nós padecemos 30, 40 anos atrás. Foi um sofrimento grande. Só lembrar, tem gente que até diz: eu nem quero me lembrar, chega, não quero me lembrar disso, esquece, vamos conversar sobre outra coisa. Porque basta a lembrança, basta a reminiscência daquele fato e a pessoa sofre, a pessoa já fica nervosa, a pessoa chega até a chorar, porque aquele fato para ela, que aconteceu 40 anos atrás, é como se fosse o presente. É como se fosse o presente. Então, continua aqui, os espíritos continuam aqui. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Então, às vezes, uma lembrança é tão aflitivo como se aquele fato estivesse acontecendo novamente. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor,
procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, quando eles lembram daquele fato, eles lembram das dificuldades que eles passaram quando eles estavam encarnados. Então, é como, né, ele tivesse tirado aquele manto que o envolvia, e aí é como se novamente aquele momento estivesse para ele vivo, né? Tivesse atual. Então, essa dor, esse sofrimento que o espírito vivencia, ele é causado por nossas imperfeições e decorre, infelizmente, da nossa própria vontade. E esse sofrimento poderia ser evitado. Todo sofrimento poderia ser evitado, né? Tudo que a gente padece, muitas vezes, vamos botar aí 95%, poderia ser evitado. É o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Mesmo estando desencarnado, o espírito ainda tem a sensação de estar no corpo físico. Então, quando ele lembra daquela dor, é como se ele a estivesse vivendo naquele momento, como se ele estivesse encarnado. É a lembrança do fato difícil, triste, que ele teve que enfrentar quando estava encarnado. Essa lembrança é tão viva, que traz essa dor, como se ele estivesse vivenciando aquilo agora, como se ele tivesse encarnado. Então, é igual a gente. Só que nós estamos encarnados, lembrando de um fato de 30 anos atrás, que ao lembrar, a dor está viva em nós, só que nós ainda estamos no corpo. E o fato aconteceu lá atrás, mas parece que está acontecendo agora. No caso dele, é a mesma lembrança, é uma dor contundente, só que ele não está vivendo ela agora. E ele nem tem corpo físico, mas no nosso pensamento, no pensamento dele, fica a lembrança da dor. E lembrar dessa dor é como estar vivenciando essa dor naquele momento. Só quem já passou por, quem ainda passa, porque tem muita gente que ainda tem esses momentos, né? De lembrar de alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas que trouxe um trauma tão grande que, quando a pessoa lembra, até a sensação é orgânica. A pessoa fica nervosa, a pessoa tem taquicardia, a pessoa ou fica muito fria, ou fica suando, ou fica, sabe, trêmula, ou sente aquela, sabe, ou aquela raiva. É porque aquilo está vivo ainda dentro dela, aquela sensação. Então, não importa se o tempo, se faz muito tempo ou pouco tempo, ela vivencia tudo isso. Isso é causado pelas nossas imperfeições, né? Que tudo isso decorre da nossa vontade e coisas que nós poderíamos ter evitado, mas devido ao nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, nós caímos na esparrela, né? Rose, posso fazer uma pergunta, Rose? Pode. A gente sente a dor, nós sentimos uma dor de um sofrimento, como você fala, de uma coisa que aconteceu lá atrás. Hoje você pode lembrar essa situação não com tanta intensidade. Aí eu te pergunto, o espírito que está livre da matéria, ele vai sentir com a mesma intensidade que sentiu naquele momento? Se o fato
tiver marcado ele de uma forma muito contundente, sim. Da mesma maneira que nós. Mesma maneira. É porque não tendo a matéria, ele vai sentir mais real. Exato. Por isso que ele diz aqui, ó. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão afletiva quanto a realidade. Entendeu? Se ele não esqueceu, se o sentimento está vivo dentro dele, ele vai. Ele vai. Como nós, tem pessoas aí que sofreram um problema há 40 anos e não amenizaram em nada. Tem outros não, que com o passar do tempo, você ainda sente uma certa mágoa, mas diminuiu um pouco. Agora tem gente não. Tem gente que guarda aquela mágoa ali, ó, e vai morrer com ela. E tem gente que ainda, por incrível que pareça, conforme o tempo passou, a mágoa até aumentou em vez de diminuir ou ficar a mesma. Não. Passaram-se 4 anos, a pessoa diz, eu odeio mais, a cada dia que passa, o meu ódio aumenta. A gente não escuta isso? A cada dia que passa, o meu ódio aumenta. Então, o tempo não diminuiu, muito pelo contrário, fez aumentar. Quando essa criatura desencarnar, ela morreu, o ódio vai diminuir? Não. Poderá continuar aumentando. Até poderá continuar aumentando, entendeu? Então, isso é muito complicado para o espírito. E é tudo questão do nosso livre-arbítrio. É escolha da nossa vontade, é a nossa vontade, né? Vamos lá na questão 257. É uma questão muito grande, mas tem muitas coisas interessantes que a gente pode conversar. Eu até pedi para alguns de vocês deixarem aí a Gênese, porque talvez a gente venha a usar a Gênese, tá? Se der tempo. Então, vamos lá. 257. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, quer dizer, se não é a causa primeira da dor, é pelo menos a causa imediata. A alma, ou o espírito, né, tem a percepção da dor. Como é que ela tem essa percepção da dor? Através do perispírito, que é um órgão sensitivo. Tá? Ele é que recebe a impressão e passa para o espírito, é o intermediário. Falamos isso na aula passada. Então, ele é o órgão sensitivo que transmite para o espírito a sensação. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa. Por quê? Porque essa sensação, essa lembrança é de ordem moral, tá? Mas não pode ter ação física, como nós falamos, porque o espírito não tem mais o corpo físico. Então, a lembrança que da dor a alma conserva, ela pode ser muito penosa, é uma lembrança de ordem moral, mas não pode ter ação física, já que ele não possui corpo físico. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, mas é uma das coisas que mais a gente ouve nas reuniões de desobsessão, não é? O espírito dizendo, estou com fome, estou com calor, estou com frio, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não é? Que não é suscetível, os tecidos da alma não são suscetíveis de congelar-se, nem de queimar-se. Se uma pessoa morrer queimada no incêndio, a alma dela não vai ser queimada, gente. Será queimado é o corpo físico, tá? Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Sim. Muitas vezes a pessoa, né, ela está
com uma doença, ou medo até de contrair uma doença grave, e aí a pessoa entra num pânico, entra numa depressão, uma coisa assim, que pode levar até a morte. Pode levar até a morte. Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Eles dizem que é a dor fantasma, não é? A dor fantasma. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro, ele está encarnado, guardou desta a impressão. O cérebro guardou desta dor a impressão. Principalmente se for uma amputação, um acidente grave, onde a pessoa ficou ali sofrendo, sentindo aquela dor, até que os bombeiros chegassem e aplicassem o anestésico, né? Aí ele diz aqui, o lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga, que coisa semelhante ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. A Ivone do Amaral Pereira, ela conta, né, isso foi uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça, quando ela narrou os padecimentos dos suicidas, e ela falou que a pior imagem que se tem é do sofrimento dos queimados, daqueles que tacaram fogo no corpo. Na obra dela, ela fala, é um sofrimento. Tem outro também, que é terrível, e a gente tem que rezar muito por esses espíritos. São os queimados e os retalhados. Aqueles que se jogaram debaixo dos trilhos, das rodas de um trem. Imagina, né, aquelas rodas imensas passando por cima do corpo. E às vezes passa porque é um trem grande, né? Então aquele corpo fica ali. Então esses dois, ela chama atenção para o sofrimento atroz desses espíritos. Aí eu pergunto, lá no plano espiritual, eles estão ainda sendo queimados? Eles estão ainda sendo esmagados pelo trilho dos trens? Claro que não. O que eles estão? Qual é a dor que eles estão sentindo? É a sensação que está gravada no perispírito e que está sendo transmitida para o espírito. Entendeu? Aquela sensação. O perispírito, como é um órgão sensitivo, ele está transmitindo ininterruptamente. O pior de tudo é isso. Às vezes aquele espírito fica anos e anos e séculos sentindo aquela dor direto. Por isso que ela chama a atenção da necessidade de nós orarmos todos os dias pelos espíritos sofredores. Não precisa dizer, para os suicidas, sofredores, que tem sofredor de tudo quanto é tipo, né? Porque a prece serve para eles, em alguns momentos, como gotas anestésicas. Aí aquela sensação de dor, às vezes, para por 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Então, durante aquele minuto, 30 segundos, dependendo do grau evolutivo do espírito, tá, gente? Ele vai não sentir aquela dor. Mas daqui a pouco ela volta. Mas ele vai ter esses momentos muito curtos de não ter dor. Inclusive, tem um espírito que, depois de muitos anos, apareceu para ela, porque a dona Ivone, que estudou a obra dela, sabe que ela tinha um caderninho. Ela tinha um caderninho. Quando ela via no jornal sobre a morte de alguém por suicídio, ela anotava o nome no caderninho dela. E quando ela fazia as orações dela, ela lia aqueles nomes. E Deína deve estar lembrada disso. Ela lia aqueles nomes. E um dia, um desses espíritos, já numa situação melhor, aparece para ela e vem agradecer. Agradecer. Porque o nome dele estava no caderninho dela. E muitas vezes essas preces serviram para ele como gotas de orvalho em meio ao grande sofrimento que dava a ele a sensação de
alívio, e que com o tempo foi aumentando. Conforme ele foi melhorando, aquilo que era de, vamos dizer assim, 1 minuto, passou depois para 5, para 10, entendeu? Então, olha a importância de orarmos todos os dias para os irmãos sofredores. Não importa onde eles estejam. Falamos isso. A Denise falou aí. Denise, depois você fala, porque. Deixa eu ver aqui se dá para ler de melhor. Mas, a Denise aqui. Mas só fica replicando a dor do suicídio, não é? Acidente não? Não, acidente natural não. No suicídio, porque a pessoa provocou a sua própria desgraça. Aí, no caso do suicida, né? A gente está falando do suicida. Então, a dona Ivone fala isso. Ore todos os dias pelos sofredores, porque eles precisam. Eles precisam. E como nós estudamos na outra aula, o nosso pensamento, ele caminha, ou melhor, o fluido cósmico leva o nosso pensamento. Né? Ele é o meio de transporte do pensamento. E vale a intenção. Se eu estou dizendo espíritos sofredores, todos os sofredores vão receber. Imagina se todos nós orássemos pelos sofredores. Que alívio fantástico não seria para esses irmãos, não é? Então, como diz, nós falamos também, é um exercício que a gente tem que realizar. Né? Esse exercício a gente vai realizando. Então, ela diz aqui, um estudo aprofundado. Oi. Olha só, eu tive uma grande amiga que ela se suicidou, tacou fogo no corpo. Só que eu não lembro mais o nome dela. Era a mãe de uma amiga minha. Aí eu posso orar só pensando nela. Sim, claro, porque o espírito sabe, você sabe quem é. Você não lembra o nome, mas o teu sentimento está em relação àquela pessoa que você conheceu. Entendeu? Tá bom. O nome Entendi. É só um detalhe. O nome, tá bom, a obrigada. imagem dela está na sua mente. Tá bom? Tá ok. Então ele diz aqui, ó, um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão. Quer dizer, o estudo aprofundado do Espiritismo, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então, o estudo do perispírito vai nos esclarecer muita coisa sobre esse tema, sobre essa questão. O interessante é que a gente um dia pudesse fazer um curso só sobre o estudo do perispírito. Seria uma coisa espetacular. Né? Estudar apenas o perispírito. Buscar bibliografia. Olha, eu sei que o Leon Denis tem uma bibliografia fantástica sobre o perispírito. Fantástica. Porque eles vêm estudando esses temas há muito tempo. Inácio Bittencourt, o mentor espiritual da área científica lá, inclusive do encontro de ciência espírita, lá do Leon Denis, ele publicou várias apostilas, eu tenho algumas, sobre o perispírito. Então, aqui ele continua. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Em alguns livros do espírito pode estar um pouquinho diferente, mas é isso aí. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Então, quando a criatura vai reencarnar, ele vai buscar, o espírito vai buscar os elementos daquele planeta para organizar o seu perispírito. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético,
e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Quando a gente fala quintessência da matéria, é aquele fluido mais puro. Né? Então, que deixa essa palavra quintessência para poder mostrar sobre falar isso. É o que há de mais puro aí. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual. Vida intelectual é a vida, é a inteligência, e isso está no espírito. Né? Então, é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que exige no espírito. É, além disso, o agente, olha aí, das sensações exteriores. Então, o perispírito é um órgão sensitivo. Transmite as sensações para o espírito. No corpo, os órgãos servindo-lhes de conduto, quer dizer, estando o sujeito encarnado, os órgãos, nossos órgãos físicos, serão condutos para o perispírito. Localizam, servindo de conduto, localizam essas sensações nos órgãos do corpo. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Não tendo mais o corpo físico, as sensações são gerais. Enxerga por todo o espírito, ouve por todo o espírito, mas quando você está no corpo físico, os órgãos vão ser esses condutos. O ouvido, o nariz, né? A pele, então os olhos, aí fica tudo localizado. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo, tá? Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Então, a sensação do perispírito não é como a sensação do corpo. A gente faz essa... Diz que é parecido apenas, né? Aqui a gente vai fazer apenas por comparação, não por analogia. Eu não posso dizer que a sensação do perispírito é a mesma sensação da dor de ouvido. Entendeu? É apenas uma comparação que eu faço. Porque nós que estamos encarnados não podemos analisar a sensação do perispírito. Eu tenho um corpo físico, eu só posso analisar a sensação do meu corpo, mas não a do perispírito. Como é que eu vou falar como o espírito sente, se eu ainda tenho um corpo físico? Não é? Eu tenho que falar da minha realidade, a sensação do meu corpo. Eu não posso dizer, eu, sem o corpo físico, sinto assim. Como? Eu não posso falar isso. Então ele diz aqui, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Então, é uma reminiscência. Então, ele tem o sofrimento moral, que é o da culpa, do remorso, e tem o sofrimento daquela sensação do frio e do calor. Eu estou sentindo frio. Por quê? Porque às vezes ele tem a lembrança de ter morrido de frio. Entendeu? Às vezes é uma pessoa que morreu de frio. Então, a sensação ficou com ele. Mas a sensação do frio é diferente da sensação do remorso. Não é? É diferente da sensação do remorso. A sensação de estar sentindo frio do espírito é porque ele está lembrando que ele morreu de frio. Então, aquela lembrança veio a ele. Agora, a da culpa, a sensação do remorso, é muito mais profunda. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Essa sensação do frio e calor é uma lembrança de uma sensação de dor física.
Agora, a sensação do remorso é a sensação de um sofrimento moral. E tudo que é, só para a gente entender bem uma coisa, tudo que é moral é mais grave. Tudo que é moral é mais grave. Porque quando o espírito chega na reunião e diz, eu estou sentindo frio e calor, um doutrinador, um esclarecedor, com bastante experiência, vai fazer ele entender isso. Ô, meu amigo, na verdade, você lembra como você desencarnou? Quando ele já tem essa ideia que ele desencarnou, vamos pensar assim, nós estamos pensando em um espírito que tem plena consciência, que está desencarnado e como ele morreu. Vamos falar assim, senão a gente vai ficar falando de outro assunto e vai se perder. Vamos imaginar que você chega no espírito e diz assim, eu desencarnei porque eu morri lá do Titanic, pronto, no Titanic. E quando o Titanic afundou, o oceano estava congelado e nós morremos de frio, antes até de morrer afogado, morremos de frio. Então eu estou com o corpo congelado. Aí o doutrinador vai conversar com ele, vai dizer para ele que na realidade esse frio não existe mais, é apenas uma lembrança daquele momento. E aí vai conversando com ele, ele vai compreender que ele não está com frio, que aquilo é uma lembrança, ele vai trabalhar isso nele e não vai sentir mais frio. Agora, o sujeito chega e diz assim, eu cometi centenas de atrocidades. Eu matei, eu escravizei, eu fiz tudo aquilo. Aí o outro vai dizer assim, não, meu amigo, isso são só reminiscências do que você fez. Pensa assim, ficou lá atrás, não me pertence mais isso. Tá tudo bem. Ele, graças a Deus, não estou sentindo mais remorso? Vai ser assim que vai funcionar? Claro que não. Claro que não. Não é? O outro vai dizer assim, meu irmão, infelizmente, essa dor ainda vai estar com você durante muito tempo, não é? Não vai ter doutrinador que vai dizer para ele assim, ó, vou te mostrar o caminho das pedras e daqui a pouco você não tem mais remorso. É diferente. Por isso que a dor moral é muito mais terrível, né? Então ele vai dizer aqui, deixa eu ver onde eu parei. Então ele disse assim, não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, nós podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas, espíritos, né? Sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A nós causa enquanto encarnada, né? Quando a gente está com aquele calorão de 42 graus, com a sensação térmica de 50, Jesus, Maria José. Quando a Aninha vem aqui para Petrópolis e pega 5 graus, vai doer até os ossos do dedo mindinho. Entendeu? A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada. A dor no espírito é total, é no corpo todo, né? É no espírito todo. E porque não a produzem agentes exteriores, como, por exemplo, a temperatura. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, mais uma lembrança do que uma realidade. Mais uma lembrança que às vezes é dolorida, sofrida, penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência
que por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Isso também vai depender. Só um minutinho, quando ela chegar, você mostra. Isso vai depender da evolução do espírito. Espíritos mais evoluídos se desprendem mais rápido do que os menos evoluídos. Já citamos aqui o caso do Caibar Schutter, né? Aí ele diz aqui, que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crer não está morto, às vezes o espírito acredita que não morreu. Por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Então ele está vendo o corpo, não entende o que está acontecendo. Mesmo os corpos estando ali, ele não entende que está separado do corpo. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Enquanto esse espírito estiver muito apegado às questões materiais, essa ligação vai estar ali, de uma certa forma, efetiva. Disse-nos, certa vez, um suicida, né? Disse-nos, certa vez, um suicida. Isso é Kardec contando, né? Não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Olha que terrível. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito. E ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Mas como o perispírito dele ainda estava energeticamente ligado ao corpo, a sensação dos vermes roendo o corpo passavam pelo perispírito, chegavam ao perispírito, que transmitia a sensação para o espírito. Entendeu? Aí ele diz aqui, como, porém, não era completa a separação do corpo do espírito, devido ao grau evolutivo do espírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão, talvez, não seja o termo próprio. Aí, aquele caso de você não encontrar uma palavra para poder traduzir o que o espírito quer. Ele não conseguiu encontrar uma palavra adequada. Ele usou repercussão, mas depois viu. Não é o ideal, mas o que eu vou fazer? Porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo. Quer ver um exemplo? Se você... isso já aconteceu comigo. Eu estava na escola, aí uma amiga minha chegou para mim e disse assim, Rose, pelo amor de Deus. Eu disse, o que foi? Olha a cabeça desta criança. Quando eu fui olhar a cabeça da criança, estava cheia, carregada de lenha de piolho. Mas não era 1, 2 piolhos, não. Eu nunca tinha visto aquilo, porque quando eu era criança, eu não sei porquê, eu, minha irmã e meu irmão, nós não tivemos. Porque tem pessoas que não têm. Minha filha, Deus que perdoe. Ai, meu Deus. Agora, eu nunca tive. Então, eu não tive essa coisa. Quando eu olhei aquilo, sabe o que eu fiz imediatamente? A sensação que estava na minha cabeça. Eu ficava assim, ai, meu Deus, ela, o que foi? Eu digo, ai, minha cabeça está coçando. Olha aqui para ver se tem. Ela, a minha visão daquilo repercutiu em mim a visão daquela coisa. Entendeu? Então, é que ele diz aqui, ó, a visão do que se passava no corpo, tá?
a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava, quer dizer, conservava o corpo ligado ao perispírito, isso lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Entendeu? Então, quando ele olhava para o corpo e via o corpo coberto de vermes, comendo a matéria, ele automaticamente tinha a sensação de que os vermes estavam comendo ele. Então, como ele diz aqui, era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda esse corpo estava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele, o espírito, né, tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma lembrança, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida roído pelos germes. Eu vou dizer, nós está lembrando, vai lembrar de quê? Quando ele estava vivo, ele morreu comido pelos vermes, então não é lembrança, né? Não é lembrança. Então foi a visão daquilo automaticamente. Pode falar. Desculpa, é que eu não sei o que aconteceu aqui, que apagou tudo e eu fiquei sem conexão. Voltou agora. Só me diz o seguinte, que página você está? O meu livro dos Espíritos é esse. O meu é igual. Estou na página 231. Tá ok. Só isso, querida. Obrigada. Então, ó, procura essa frase aqui, ó. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá na 9ª linha. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do espírito, eles ainda estavam ligados, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda esse corpo se conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, uma lembrança, porquanto ele não fora, em vida, roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Então, você, durante o tempo, você está aqui encarnado, você recebe impressões. Você vê alguma coisa, aquilo te choca. Te chocou? Essa impressão você vai transmitir para o perispírito, que vai transmitir para o espírito. Você ouve alguma coisa, de repente alguém chega para você e faz um desagravo muito violento, que te choca. Não é qualquer coisinha, tá, gente? Porque senão, pelo amor de Deus, quando alguém te fala alguma coisa que realmente te magoa profundamente, aquilo te impressionou. Como? Através da audição, ela falou para você. Alguém te agrediu, te deu um tapa, te deu um soco, uma coisa que realmente você ficou. Como é que pode? Aquilo te impressionou. Vai para o perispírito, vai transmitir para o espírito. É o que ele diz aqui. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente. Por já não haver nele, né, corpo, por já não haver nele espírito, nem perispírito, por já não haver mais no corpo
nem espírito, nem perispírito, né? Ele não sente mais nada. Por isso que o padre Antônio Vieira disse assim: você quer saber o que é uma alma? Observa o cadáver. No cadáver não tem mais espírito, nem perispírito. Então o corpo não sente mais nada. Mas quando o sujeito está encarnado, está vivinho da Silva, o corpo sente. O que o corpo sente transmite para o perispírito e o perispírito transmite para o espírito. No momento que o corpo morre, que o espírito vai embora do seu perispírito, você pode queimar, retalhar, arrancar os pedaços, que o corpo não sente mais nada. Aí você percebe, olha aí como é importante a presença do perispírito. O corpo não sente mais nada. Aí o que ele diz aqui? Por que ele não sente mais nada? Porque nele não existe mais espírito nem perispírito. Este, né, desprendido do corpo, o espírito desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, que é o corpo, essa sensação se lhe torna geral. Porque antes a sensação vinha por um conduto. Agora ele não tem mais corpo, então a sensação é geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele que é o perispírito também não ia sentir nada. Se você tem corpo, existe corpo sem espírito, sem perispírito, existe. Você vai lá no Instituto Médico Legal, tem um monte de corpo, sem espírito, sem perispírito. Agora, vamos imaginar que pudesse acontecer de existir perispírito sem espírito. O perispírito ia sentir alguma coisa? Não. Ia ser que nem o cadáver. Ele não ia sentir nada. Não ia sentir nada. Entendeu? Entende aqui. O perispírito nada sentiria. Exatamente como um corpo que morreu. Porque a consciência não está no perispírito, está no espírito. Ele só transmite a sensação. Quem sente é o espírito. Entende aqui? Do mesmo modo, aí ele diz aqui, ó, do mesmo modo, se o espírito, agora vamos pensar no espírito, não tivesse perispírito, ele também seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Se o perispírito não tivesse o espírito, ia ser que nem um cadáver, não ia sentir nada. E se o espírito não tivesse perispírito, ele também não sentiria nada. Espírito sem perispírito, que não existe, por isso ele diz, se acontecesse do espírito não ter perispírito, ele também não sentiria nada. Tá? É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Eu vou pedir a vocês, para vocês pegarem o livro dos médiuns, pega ali para mim, 2 livros médiuns. Vamos abrir o livro dos médiuns, que eu esqueci. Traz um para mim, para você. Mita, vamos lá. Vamos olhar aqui o livro dos médiuns, na questão 54, porque conforme ele está dizendo aqui,
vai parecer. Deixa eu ver aqui. Aí muita gente vai dizer, quer dizer que espírito purificado não tem perispírito? Tem, claro que tem perispírito, sim. Ele tem perispírito. Mas como ele diz aqui, ó, se o espírito não tivesse perispírito, né, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Não quer dizer que não tem. Vamos dar uma olhada aí na questão 54 do Livro dos Médiuns. Ele diz aqui, ó, eu vou no segundo parágrafo da questão 54. A morte e a destruição, ou antes a desagregação do envoltório grosseiro do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga, que é o perispírito, e acompanha a alma, que é assim que fica. Olha só, o outro, que é o perispírito, estou no segundo parágrafo da questão 54. O outro, que é o perispírito, se desliga deste, tá? Quer dizer, o perispírito se desliga do corpo físico e acompanha a alma, que assim fica sempre. A alma fica sempre com o envoltório. A alma fica sempre com o seu perispírito. Este último, que é o perispírito, ainda fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito... Rose, você pode explicar de novo? Eu me perdi. Eu estou no item 50. A morte, já estou. A morte é a destruição. Ou antes, desagregação. Do envoltório grosseiro do corpo físico. A morte é a destruição do corpo físico, não é? Sim. Aí ele diz que a alma abandona. A alma abandona o corpo físico e vai embora. Sim. É assim? Aí ele diz, o outro é o perispírito, que é outro corpo, porque o conjunto é assim, espírito, perispírito, corpo físico. O meu está assim, ó, o outro se desliga, deixa e acompanha a alma. Quem é o outro? É o perispírito. Olha lá no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo da 54. Mas ele se desliga do corpo que está lá, do corpo físico, enterrado, e acompanha o espírito. Isso. Então ele diz aqui, o outro, que é o perispírito, se desliga deste, que é do corpo físico, quando a pessoa morre, e acompanha a alma. O perispírito vai com a alma, ele não fica com o corpo. Aí ele diz que assim fica sempre com o envoltório. Então a alma sempre vai ter um envoltório. Este último, né, que é o perispírito, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela, submetê-la à análise. Aí ele diz, esse segundo envoltório da alma, que é o perispírito, que o primeiro é o corpo físico, o segundo é o perispírito. Existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e pelo qual transmite sua vontade exterior. Quando o espírito quer fazer alguma coisa, ele manda mensagem para o perispírito, que aí manda mensagem para o corpo físico, quando a pessoa está encarnada, né? E atua sobre os órgãos do corpo. Aí agora, vamos pular mais um parágrafo aí. Vamos lá para o último parágrafo. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações. Então,
A gente não acredita no perispírito só porque os espíritos falaram que ele existe, mas porque foram feitas observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por não nos anteciparmos no tocante aos fatos que havemos relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer o sujeito esteja encarnado, quer depois de separar-se dele, quer o sujeito esteja desencarnado, a alma nunca, nunca está desligada do seu perispírito. Agora, vamos lá para o final da questão 55. Quando ele diz assim, de sorte, pula aí umas 7 linhas, de sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, tá? Então, o perispírito, né, faz, portanto, parte integrante do perispírito, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito. Tanto que se existisse perispírito sem espírito, ele não teria valor nenhum. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem. Porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. O agente ou instrumento de sua ação. Tá? E vamos, nessa 55, vamos ler a quinta frase, que diz mais ou menos assim, a quarta ou quinta frase. Qualquer que seja o grau, acharam? No item 55, mais ou menos lá pela quarta linha da 55. Tá assim, mas qualquer que seja o grau em que se encontre o espírito, qualquer que seja o grau, significa o quê? Pode ser o espírito imperfeito ou pode ser o espírito puro. Qualquer que seja o grau em que se encontra o espírito, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza, se purifica à medida que o espírito se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, o espírito, estando desencarnado, estará sempre com o seu perispírito. Só que, conforme o espírito vai se depurando, vai se tornando cada vez mais perfeito, o seu perispírito também se eteriza e vai se purificando. Por isso que aqui, voltando ao Livro dos Espíritos, diz assim, olha só, para a gente entender, porque senão fica parecendo que espírito puro não tem perispírito. Olha o que ele está dizendo aqui, para a gente entender. Ele diz aqui, ó, é o que se dá, acharam aí? Foi onde eu parei. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Eles têm perispírito? Têm. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material, claro, se você está se purificando, a influência material que é exercida sobre você também vai diminuindo. Diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Quer dizer, o espírito puro, ele... acho que é Sueli Caldas, um desses espíritos diz assim, é tão etéreo o perispírito do espírito puro que parece até que ele não tem perispírito. Parece até que ele não tem. Porque o perispírito dele está tão desmaterializado, não tem praticamente nenhuma influência da matéria. Então ele não vai passar para o espírito puro nenhuma sensação material.
Qual é a reminiscência, a lembrança de dor e sofrimento que o perispírito de um espírito puro vai passar para esse espírito puro? Nenhuma. Ele não tem mais. Ele não lembra do dia que aquele cara chamou ele de sem vergonha? Essa lembrança, essa sensação não existe mais. Mas na nossa tem, não tem? Se alguém chamar a gente sem vergonha, vai ficar lá, no nosso perispírito. A sensação. E vai passar. Mas no espírito puro, ele já se levou tanto que isso aí ele não lembra. Essa lembrança não existe mais nele. Então, o perispírito não tem esse registro mais. Então, não é o perispírito que passa para o espírito? Mas não está lá mais registrado no perispírito. Ele não tem o que passar. Entendeu? Aí ele diz aqui, ó. Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria, que conhecemos. Então, ele não tem mais essas sensações de nada que está ligado ao mundo material. Pode falar, Carmen. Aí eu fico pensando, esses espíritos que têm o perispírito menos material, menos materializado, no caso, a sensação de dor é menos do que a nossa. A sensação de situações desagradáveis, e a gente vê, por exemplo, um Gandhi da vida, uma Madre Teresa. Repara, quando alguém o agredia, quando pessoas foram violentas com ela, né? A ciência não pode ser igual a nós, De jeito que somos materializados totalmente. Né? Você lembra quando a irmã Dulce, você viu o filme, quando a irmã Dulce foi na feira, ela chegou para o feirante e disse assim, por favor, o senhor pode me dar uma esmola para os meus pobres? Ele cuspiu na mão dela ou na cara dela. Ela simplesmente fez assim, ó. Se foi na cara, eu não me lembro se foi no rosto. Se ela limpou o rosto, se ela limpou a mão. Ela disse assim, ó, isso aqui que o senhor fez foi para mim, agora eu quero para os meus pobres. Ela não deu a mínima. Ele cuspiu nela. Se fosse a gente, cuspiu em mim. Ela disse, eu quero dinheiro para os meus pobres. Ele cuspiu nela. Ela olhou, simplesmente do manto dela, ela limpou a mão, o cuspe, e disse assim, isso aí que o senhor cuspiu, isso aí foi para mim. Agora eu quero para os meus pobres. Ele ficou tão chocado pela atitude dela, que ele meteu a mão no bolso e botou o dinheiro na mão dela. E ela foi embora. Aquela cusparada não afetou em nada ela. Então não ficou registrada no perispírito. Mas se só... eu fico pensando até a questão da dor mesmo, né? Que a gente sabe que irmã Dulce sofria, tinha um pulmão só, e não sei o quê, capacidade. Aí eu fico pensando, será que ela sofreu o que nós sofreríamos? Não. Eu acho que não. Ela sabia, ela sentia dor física, sentia dor, mas não. Ela entendia aquilo como o Paulo existia, o espinho na carne. E como Francisco dizia, o jumentinho dele. Isso aí. Então é por aí. Agora, esse no caso da irmã Dulce, nossa, já você faz isso com a gente pula no pescoço do cara e vai ser, se ele é verdureiro, tu vai pegar a abóbora, o chuchu vai jogar na cara dele, vai se embolar por cima da barraca de legumes, vai rolar do chão. Não vai ser assim? Sabe o que? Porque para nós, espíritos imperfeitos, uma cusparada no rosto é uma ofensa das piores. Ela simplesmente fez assim, ó. Limpou a mão. Ofensa moral. Ofensa moral. Para nós, ela limpou a mão. Isso aqui foi para mim. Agora eu quero para os meus pobres. E pegou o dinheiro e foi embora. E ele ficou lá assim, ó.
sem ação, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Aí, como ele fala aqui, dir-se-á, desde que pelo que as sensações agradáveis, da mesma forma que os desagradáveis se transmite do espírito. Sendo o espírito puro, inacessível a uma, deve ser igualmente às outras. Assim é de fato com relação aos que provêm unicamente da influência da matéria, que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o som do nosso piano, né, do nosso violão, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão causam para um espírito perfeito e puro. Mas a rosa é tão cheirosa. Mas para ele, ó, nada. Olha só. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. O que é o perfume de uma rosa da terra com os aromas inebriantes das regiões purificadoras? Não é? Imagina o que é a beleza de uma rosa da terra, de uma flor terráquea, com uma flor, e nós vamos mostrar isso na Ivone da Amara Pereira, das regiões onde Jesus vive. Dá para comprar? Não. Essa beleza impressiona aos nossos olhos, que só conhecemos essa beleza. Nós não conhecemos a beleza do som, da música celestial. Hoje, todo dia de manhã, eu tenho o costume de escutar música clássica. Então, hoje eu escutei Mozart, Bach. A beleza da música de Mozart, de Bach, é maravilhosa, mas não chega nunca aos pés da beleza do som da música da região onde Jesus vive. Entendeu? Porque Bach e Mozart foram homens que viveram há 200 anos atrás. Foram homens como nós, espíritos ainda, que estão precisando, né? Apesar de dizerem que Mozart já está no lugar, eu não vou entrar nisso, mas foram homens como nós, equívocos e acertos. Agora imagina as regiões onde habitam só espíritos puros. Imagina a música que existe lá. Acho que a gente não tem nem ouvido para ouvir aquela música, entendeu? É isso que ele está falando. Então essas belezas daqui não impressionam os espíritos puros. Aí ele está dizendo aqui, ó. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar. Porque a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que do espírito a percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles a têm? Ignoramos-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Eles não podem falar essas coisas ainda para a gente, porque não tem vocabulário para eles usarem a palavra. Olha só a questão da repercussão, que foi uma palavra que ele diz que é inadequada para explicar o que ele queria explicar. Precisamente como é por falta de termos próprios a dos selvagens, quer dizer, dos menos cultos. Para traduzir essas ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Imagina uma pessoa semi-analfabeta falando sobre física quântica. Ela vai saber falar alguma coisa? Eu não sei. Ela vai poder falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles? Ela não vai ter palavras, entendeu? É mais ou menos essa comparação, se não for muito pior. Então, ele está falando sobre isso, né? Que os espíritos elevados não podem abordar certos assuntos como os assuntos referentes aos atributos do espírito puro para nós. Claro
Claro que eles não podem falar sobre os atributos dos espíritos puros para nós, porque nós não temos condições de entender. A gente quase não consegue entender os nossos atributos. Imagina falar sobre os atributos de Jesus. Então, não tem palavra adequada para explicar, nós não temos a capacidade de compreender, né? Então, a gente tem que continuar estudando para que um dia a gente possa compreender tudo isso. Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, esse aqui é o 6º parágrafo. Então, semana que vem, no dia 17, nós vamos iniciar aqui no 6º parágrafo da questão 257, que começa assim: dizendo que os espíritos são inacessíveis, é aqui no 6º parágrafo que a gente vai começar semana que vem. Realmente a gente percebe o quê? Meu Deus, eu ainda tenho muito que estudar, né? Eu ainda tenho muito que estudar, eu ainda tenho muito que aprender para poder alcançar, né, isso daí. Mas a gente vê que os espíritos estão aí junto de nós, se esforçando e muito para nos fazer compreender um pouco mais. Então, que a gente agradeça sempre a eles por esse esforço. Então, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por essas bênçãos, agradecendo a Deus a nossa oportunidade de estarmos aqui e que cada um de nós busque se esforçar cada vez mais para aprender e colocar em prática tudo isso. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre. Gente, quando for 5h30, né, 5h35 no mais tardar, nós começaremos o estudo dessa obra, que é uma obra maravilhosa. Eu, preparando essa aula, eu fico encantada com Dona Ivone do Amaral Pereira. A mulher tinha um conhecimento, nossa, incrível o conhecimento dela em relação à mediunidade. Então, ela está passando tudo isso para a gente, é fantástico, tá bom? Então, vamos dar a nossa paradinha aí, descansar um pouquinho. Daqui a pouco a gente está de volta.